Bom dia, pequeno pesquisador! Hoje é quinta-feira, anjos na hora da emergência. Lembra que eu falei ontem que nós temos 4 guardas-costas? O Pai, o Filho, o Espírito Santo e o seu anjo da guarda? Olha só, nós estamos muito protegidos. Tem uma muralha, né? Sem contar dos outros anjos que estão prontos. Se o Papai do Céu falar assim, desça lá e proteja o Joãozinho. Então vem aquele monte de anjos assim, ó, nos proteger. Olha só que lindo. Aqui vai falar no tempo do desespero, da angústia, né? Quando estaremos com medo do que pode acontecer. E esses anjos vão aparecer. Olha o que diz aqui. Você gosta de esperar pelo almoço quando está morrendo de fome? Não, ninguém gosta, né? Aí aquele cheiro daquele feijãozinho que a mamãe faz, bem temperadinho, aquela saladinha, né? Aquele refogado e a sua fome começa a aumentar, você fica com muita fome. Os bebês, eles não conseguem esperar. Quando dá a hora deles comer, eles começam a ficar agitados e começam a chorar, porque a sua barriguinha já está doendo de fome, estão com muita fome. Durante a angústia de Jacó, talvez passaremos por muitos momentos de fome. Contudo, a Bíblia nos diz que nosso pão e nossa água serão certos. Pegue o seu lápis ou a sua caneta e vocês vão grifar aqui embaixo, ó. Terceira linha, talvez passemos por muitos momentos de fome. Contudo, a Bíblia nos diz que o nosso pão e nossa água serão certos. É uma promessa, pequeno pesquisador. Anjos nos trarão comida, mas pode ser que ela não chegue na hora que acharmos que deveria chegar. Aquela fome, e você... Nossa, Deus se esqueceu de mim. Será, pequeno pesquisador? Olha o que diz aqui. Deus talvez permita um atraso para ver se a nossa fé nele é o quê? Verdadeira. Lembra que eu falei para vocês? Até o último instante. Então, você vai também sublinhar aqui, ó. Deus talvez permita um atraso para ver se a nossa fé nele é o quê? Verdadeira. Quando você estiver morrendo de fome e cansaço, vai conseguir aguardar pacientemente seu anjo trazer comida? Ou você vai ficar nervoso? Poxa vida, cadê o anjo que devia estar aqui trazendo a minha marmita, a minha comida? Cadê ele? Por que ele não me traz? Eu só queria um pedacinho de pão. E você vai começar a murmurar? Se você estiver com esse pensamento de agora, se você não tem paciência para esperar a mamãe fazer o almoço, no tempo da angústia, né? Com homens armados, né? Satanás liderando o exército, será que você vai conseguir ter paciência, pequeno pesquisador? Por isso que, para você estar pronto, para o tempo da angústia tem que começar agora, você não pode esperar. Se você, foi na lição de terça-feira, não estiver fazendo, né, ou estiver no seu coração todas aquelas palavrinhas que está em negrito, se você não lembra, dá uma olhadinha lá. Se você não estiver praticando, o que vai acontecer? Você não vai estar pronto, tá? Então, olha, vamos continuar aqui. Ou deixaria sua fé de lado em troca de um pouco de comida e uma cama confortável? Igual a história daqueles 2 irmãos. Talvez essa seja a decisão que você pode ser forçado a tomar um dia. Então você tem que se preparar. Filho, hoje o almoço vai atrasar 30 minutos. Ah, mãe, que coisa, eu tô com muita fome, eu não quero nem saber. E você começa a gritar, e você começa a brigar com a sua mãe, e seus irmãos começam a chorar. Pequeno pesquisador, o que você tem que ter na lição de terça-feira? Domínio próprio é a primeira coisa. Bom, minha mãe falou que vai atrasar, mas ela está na correria e o almoço está saindo, então eu vou ter paciência. Aí, em vez de você cruzar os braços e ficar lá, o que você pode fazer? Mãe, o que eu posso te ajudar para o almoço sair mais rápido? Você pode perguntar isso, olha só. Temos que achar soluções, porque aqui diz o seguinte, que quando tivermos domínio próprio, nós jamais tropeçaremos os nossos pés. O nosso caminho que estará livre. Número 1. Como é que os anjos irão ajudar os fiéis filhos de Deus durante o tempo da angústia? Então, após ler os textos, escrever as respostas com suas palavras, sublinhe as partes importantes no parágrafo abaixo. Então, aqui eu vou responder com as minhas palavras, mas vocês podem responder com as de vocês, tá bom? Ou a mesma coisa que eu responder, não tem problema. Em Isaías capítulo 33, verso 16, diz o quê? Que o pão será dado e a água também. Vamos abrir nossa Bíblia? Vamos lá, pega a sua Bíblia bem rapidinho. Isaías, capítulo 33, verso 16.
chegando. 33:16 diz o seguinte: Este habitará nas alturas, as fortalezas das rochas serão seu alto refúgio, o seu pão lhe será dado e as suas águas serão certas. Então a palavra de Deus diz isso. Então você vai escrever assim, ó, o pão será dado e a água também. Isaías 41:17, no mesmo livro, um pouquinho mais para frente. 41:17 diz assim, vamos ver. Os aflitos e necessitados buscam água, e não as há, e a sua língua se seca de sede. Mas eu, o Senhor, os ouvirei. Eu, o Deus de Israel, não os desampararei. Nossa, que lindo esse verso. Vamos ler de novo? Com calma. Vamos lá, respira. Olha só. É o verso que está aqui, 41, verso 17. Os aflitos e necessitados buscam águas, e não as há, e a sua língua se seca de sede. Mas eu, o Senhor, os ouvirei. Eu, o Deus de Israel, não os desampararei. Lembra que nós temos que confiar nas promessas? Então, se está escrito aqui, nós devemos confiar. Então, você vai responder assim, ó, eu os ouvirei e não desampararei. Muito lindo esse verso. Eu os ouvirei, o Deus de Israel, não os desampararei. Agora chegou o momento que nós precisamos sublinhar as partes importantes da notinha que está escrito. É um texto inspirado aqui, ó, de O Grande Conflito, página 629. O povo de Deus não estará livre de sofrimento, mas ainda que sejam perseguidos e angustiados, e sofram por falta de água e comida, não serão abandonados à morte. Então, olha, vamos sublinhar aqui, ó. Eu vou fazer bem bonitinho para não ficar torto. Mas, ainda que sejam perseguidos e angustiados, sofram por falta de comida e água, não serão abandonados à morte. Eu sublinhei a primeira e a segunda linha. O Deus que cuidou de Elias não se esquecerá de nenhum de seus dedicados filhos. O Deus que cuidou de Elias, aí você vai sublinhando. Até filhos. Aquele que conta os cabelos da nossa cabeça irá cuidar de nós. Então, aquele que conta os cabelos da nossa cabeça irá cuidar de nós em tempos de fome, porque seremos o quê? Saciados. Muito bem, enquanto os ímpios homens maus estiverem morrendo de fome e doenças, anjos protegerão os justos e servirão às suas necessidades. Então, aqui você vai colocar assim, ó. Perdão, você vai sublinhar anjos, tá? A partir de anjos protegerão os justos e os servirão em suas necessidades. Então, o espírito de profecia, texto inspirado, fala: não fica preocupado, não, e fica tranquilo. Uma coisa que você não deve se desesperar é quando você lê as promessas de Deus. Você deve confiar de olhos fechados, porque se Ele falou, Ele vai cumprir, porque Ele é Deus, Ele criou você, pequeno pesquisador. Número 2. Por que não devemos estocar alimentos em nossas casas para que tenhamos o que comer no tempo da angústia? O que diz em Provérbios capítulo 3, verso 5? Provérbios é lá depois de Salmos. Ó, você volta um pouquinho só assim na sua Bíblia. Provérbios 3, verso 5 diz assim, ó. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes do teu próprio entendimento. Por que não devemos ficar ansiosos? Nós devemos confiar. Então você vai responder assim, ó. Confie no Senhor de todo o seu coração. Muito bem. E a resposta no texto está lá, ó. O Senhor me mostrou, isso aqui está escrito nos primeiros inscritos, tá? É um texto inspirado também. O Senhor me mostrou várias vezes que é contrário à Bíblia fazermos qualquer estoque para as nossas necessidades no tempo da angústia. Por quê? Vi que se os santos tivessem comida guardada em casa ou no campo no tempo da angústia, quando a espada, a fome e a doença estiverem na terra, esse estoque seria roubado deles. Então aqui está explicando. Por que o Senhor não quer que você faça um estoque de comida na sua casa? Porque nós seremos saqueados. Será roubado, os homens estranhos e violentos irão ceifar e colher os campos. Depois de campos, na 1, 2, 3, 4, na quinta linha você vai sublinhar. Por isso, chegará a hora em que precisaremos confiar totalmente em quem? Em Deus, e Ele nos sustentará
continua sublinhando. Se for preciso, enviará corvos para nos alimentar, como fez para dar comida a Elias, ou fará chover maná do céu, como fez para os israelitas, tá certo? Então você vai sublinhar a resposta que está na 5ª linha. Colocando em prática. Você tem reclamado quando as coisas não acontecem do jeito e na hora que você quer? Eu acho que sim, que você deve ser um pequeno pesquisador bem reclamão. Não deu certo aquilo que você ia fazer, você reclama. Tudo você reclama. Você acordou, perdeu o horário, você coloca a culpa na sua mãe que não te acordou, ou às vezes o almoço não está do jeito que você quer, às vezes a sua roupa não está passada e você reclama. Então, tudo você reclama, nada tá bom para você. Por que você está tão irritado, hein, pequeno pesquisador? O que está acontecendo com você? Está na hora de você orar mais, viu? Conversar mais com o Papai do Céu. Então, você vai responder aqui. Você já pensou que no tempo da angústia de Jacó viverá de acordo com o modo e o tempo de Deus? Será tudo no tempo de Deus. Então você tem que treinar o seu domínio próprio, a sua confiança, acreditar nas promessas de Deus, para que você não tropece, pequeno pesquisador. Isso é muito importante, tá certo? Ó, um grande beijo para você. Chegamos ao final da nossa lição. Vocês viram como foi rápido? Um beijo, um abraço e até amanhã. Tchau, tchau.